vídeo, vamos fazer o caminho oposto dos demais. Ao invés de voltar ao passado, vamos fazer o contrário. Vamos trazer o passado de 200 anos atrás para o presente e assim fazer algumas análises e comparações. Vamos ver como seria o retorno da Imperatriz Leopoldina ao Brasil e ao mundo atual. Ou seja, a volta da Imperatriz ao ano de 2022, 200 anos após a proclamação da independência do Brasil. Será que a Imperatriz seria reconduzida ao poder em função de suas grandes qualidades e o Brasil voltaria a ser uma monarquia constitucional, parlamentarista? Mas antes de conjecturar ou pensar sobre quais seriam os primeiros decretos ou projetos de lei da Leopoldina, nós vamos analisar alguns mitos em verdades que se fala por aí, ou seja, algumas coisas que aparentemente são absurdas, e confrontar com esse tempo atual. Bom, então vamos lá acabar com o primeiro mito, que é este que ela provavelmente não era bonita ou não era atraente, por causa disso Dom Pedro I procurava outras companheiras. Na verdade, isso não tem nada a ver. Os retratos dela mostram que ela era bonita. Veja essa foto aqui, quando nova. Vamos ver outro. Esse retrato aqui, ela estava na Ilha da Madeira, quando estava vindo para o Brasil. É uma ilha que pertence a território português, então ela estava com esse chapelão, deve ter descido lá na ilha, ter ido colher algumas flores. Aqui ela é mostrada um pouco cheinha, né? E aqui uma foto dela com os filhos, também um retrato que mostra uma Leopoldina muito bonita e atraente. Ou seja, não existe esta hipótese de dizer que ela era feia ou não. Outro fato que aparece muito é essa história de falar que ela tinha bócio. Bócio seria aquele papo um pouquinho grande. Eu acredito que isso aí é uma mentira, a não ser que exista alguma comprovação médica, alguma coisa, porque, na verdade, naquela época, todas as mulheres que apareciam em retrato, por exemplo, a Dona Amélia, que foi a segunda imperatriz e que se casou com Dom Pedro I, depois que a Leopoldina morreu, também era cheinha aqui no papo. A própria Marquesa de Santos, que foi amante do Dom Pedro, também. Então aquilo ali era da época, né? Hoje em dia as mulheres procuram estar com menos peso, e naquela época não existia tanto essa preocupação. Então quem fala isso, na minha opinião, está equivocado. Aqui uma outra representação da Leopoldina, como era no seu retrato. Realmente ela era bonita. E aqui uma simulação para termos uma ideia de como seria na atualidade, porque as representações de 200 anos atrás, aquilo ali parece um vestido de escola de samba quando as mulheres estavam em traje de gala da corte, como por exemplo a Carlota Joaquina, a Leopoldina e depois a Dona Amélia, que casou com Dom Pedro I. Então isso aqui seria uma simulação de como seria a Leopoldina nos dias de hoje, né? Provavelmente ela teria este visual aí, uma mulher muito elegante, não é mesmo? Vamos dar uma olhada aí, né? Então é isso aí. E aqui a família dela, provavelmente ela é essa aqui que eu estou apontando com o mouse. Então veja que todas as pessoas aparentemente eram elegantes, né? Desfaz esse mito. E outro grande equívoco e mito é essa história de dizer que ela era infeliz, a princesa infeliz que se fala por aí, não é mesmo? Então vamos ver se isso é verdade. Veja bem, ela morreu com 29 anos e adoeceu pouco antes de sua morte. Ela deve ter sabido da relação de Dom Pedro com sua amante Domitila 2 anos antes da morte. Na verdade, Pedro I teve mais amantes, mas certamente Leopoldina ignorava ou não sabia com certeza.
mas essa Domitila passou a comandar a cabeça do Dom Pedro I. Em 1826, Leopoldina teve um tremendo desgosto, pois Dom Pedro I estava colocando Domitila em um patamar exagerado. E segundo pesquisadores e historiadores, isto lhe causou tristeza e depressão. Ela morreu em dezembro de 1926. Não vou entrar nesses detalhes todos, pois estão disponíveis por aí, basta pesquisar. Mas o fato é que, se ela foi infeliz de fato, foi por no máximo 2 ou 3 anos. Então, considerando com larga margem um período de 3 anos no total de sua vida, é apenas 10% de sua vida. Então, não procede taxar Leopoldina de princesa e imperatriz infeliz. Se viveu 90% da vida feliz, veio de um background, de uma família incrível, ela estudou ciências com pessoas incríveis em sua época, era uma pesquisadora, uma cientista, teve vários filhos. Então, no máximo, 10% da vida dela, ela viveu provavelmente em estado de desilusão e depressão. Então, não procede taxar ela como princesa ou imperatriz infeliz. Outro fato que deve ser mencionado é o seguinte, que ela era muito inteligente e preparada. Eu vou colocar aí na tela os títulos dela, né? Na verdade, existe muito o que falar sobre a Leopoldina, mas o objetivo desse vídeo é focado mais em ir contra esses estereótipos errôneos sobre ela e também sobre essa volta ficcional da Leopoldina ao completar 200 anos da independência do Brasil, já que ela foi parte ativa nesse projeto e também uma das idealizadoras, juntamente com José Bonifácio. Então, o que acontece é o seguinte, o Dom Pedro I jamais a mereceu e, na verdade, se comparar o Dom Pedro com a Leopoldina, o que você pode notar é que o Dom Pedro I nunca teve envergadura suficiente, nunca teve uma postura suficiente em termos de... nunca teve capacidade em termos de sabedoria e temperança, como também faltava ao Dom Pedro I envergadura moral. Ou seja, tudo até leva a crer que o Dom Pedro I não era tão má pessoa, mas era um irresponsável, um fanfarrão e que não tinha preparo para ocupar um trono, enquanto que a Leopoldina tinha. E agora veremos o que Leopoldina fará ao assumir a chefia de Estado do Brasil em um regime constitucional parlamentarista. Neste seu retorno, imperatriz, qual será seu primeiro decreto-lei ou projeto enviado ao parlamento? O retorno da capital federal para o Rio de Janeiro. Brasília é uma belíssima cidade de arquitetura abstrata que ocupa seu papel de destaque, mas a nação precisa ter história, exprimir valores e cultura sedimentada ao longo de séculos. Já imaginou se Londres ou Paris deixassem de ser capital? O Reino Unido e a França perderiam sua alma. E agora eu cito um personagem histórico e a imperatriz diz algo. Pode ser? Sim. Dom João VI. Um fofo, muito querido. Foi meu pai no Brasil. Dom Pedro I. Não soube me amar. Mau estadista. Domitila ou Marquesa de Santos. Rameira sem vergonha. Dom Pedro II. Meu querido filho, sempre soube que seria um grande imperador. Agora uma pergunta difícil. Qual sua relação com José Bonifácio? Tiveram mesmo uma fé? Um jornalista com fins de vender livro e uma novela sensacionalista aventou esta hipótese. Pergunta idiota quanto ao affair. Um absurdo pensar isso. Ele foi um estadista e mineralogista, cientista como eu. Tínhamos bom diálogo. O que a imperatriz pensa dos seus biógrafos ou de quem aborda sua história nos vídeos? Paulo Resutti é um fofo, eu adorei o livro. Quanto ao Eduardo Bueno, disse que eu era princesa infeliz e chorona. Ô Eduardo, será que você não está tomando chimarrão com erva ruim e atrapalhando suas ideias? Bom,
Agradeço a entrevista da Imperatriz e ela se dispõe a voltar a este canal caso existam perguntas aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, marque um like, inscreva-se no canal e clique no sininho para que você receba atualizações.